Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, de fato, Ele se fez homem dentro do mistério da encarnação para a salvação de toda a humanidade. E verdadeiramente, a sua morte na cruz, a sua paixão, a sua crucifixão e sua morte, de fato, Ele se entregou para nos ensinar essa verdade da salvação e de nos livrar do jugo da escravidão. Porque o pecado escraviza e o salário do pecado, de fato, é a morte. Mas não simplesmente a morte do corpo, mas primeiramente a morte da alma. Porque o pecado em si, ele é cometido pelo Espírito. Ou seja, interiormente, é a alma do homem que peca. E ela coloca isso de uma forma externa, ela vai externar isso no corpo. Mas é a alma que peca. O homem que estava sob o jugo do pecado tinha por salário a morte. Mas Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor, Ele vem, se encarna por obra e por força do Espírito Santo para remir os nossos pecados quando chegasse o seu momento, a sua hora. E através desse mistério da encarnação, nós temos o mistério da sua paixão, crucifixão e morte. E o apóstolo, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, ele diz: pela salvação que nos veio de Jesus, tornamo-nos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, há uma herança para nós. Há uma herança reservada para mim e para você. Se nós formos pegar a passagem do filho pródigo, aonde o filho se revolta contra o pai, podemos dizer que ele mata o seu pai, porque o filho só recebe a sua herança quando seu pai e sua mãe já estão mortos. Então ele mata os seus pais, e aí ele vai simplesmente decaindo, vivendo aí as coisas do mundo, os apegos do mundo. Ele vai ter uma vida de pecado, ele vai ter uma vida de consumismo, ele vai ter uma vida somente de bens materiais, e isso não vai preencher ele, até chegar um ponto de que ele vai olhar para dentro de si e falar: há uma ausência de Deus em mim e eu quero voltar para o meu Pai. Então, quando ele percebe essa ausência de Deus no coração dele, ele diz: eu vou voltar para o meu Pai. E o Senhor, claro, o Pai, o recebe de braços abertos, sem questionar por onde ele andou, porque de fato o Pai sabia já por onde ele andou, porque o Espírito sonda o coração do homem. Mas como ele estava arrependido das suas faltas, dos seus erros, de toda aquela vida de pecado, aquela vida de podridão, então ele retorna, o Pai prepara para ele uma grande festa na Jerusalém Celeste. Ele tem uma coroa, ele tem um anel, ele tem um manto que representa o seu sacerdote, o seu ser profeta e o seu ser rei junto com o Pai. Então, participar da divindade do Pai, participar da salvação que foi dada por Cristo, que o fez naquele momento herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Esta é uma palavra de ânimo para mim e para você também. É uma palavra de que ainda há esperança. Ainda há esperança. O Senhor pagou um alto preço, derramando o seu preciosíssimo sangue no madeiro da cruz para a redenção dos nossos pecados, para nos livrar do jugo de Satanás. Então, eis o momento de renunciar toda e qualquer forma de contaminação espiritual.
de renunciar à depressão, de renunciar os vícios, os apegos aos bens materiais terrestres. É o momento de se libertar do jugo de Satanás. Porque assim como há os anjos ministros de Deus, verdadeiramente existem também os demônios, que são aqueles anjos rebeldes, aqueles anjos decaídos, porque não quiseram participar da divindade do Senhor, mas quiseram ser mais que o Senhor. Então eis que o Senhor te convida, não como esses anjos rebeldes, não para participar da desgraça deles, mas para participar como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida neste 8º dia de oração desta novena que estamos fazendo em preparação da nossa alma para o encontro com Cristo, para bem viver verdadeiramente o Natal de nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.